Quantas são minhas iniquidades e pecados? Faça-me conhecer minha transgressão e meu pecado. Jó 13, 23. Há muitas pessoas que desejam ter um senso mais profundo de sua pecaminosidade. E então, com certa demonstração de escrúpulo de consciência, dão uma desculpa para o exercício da fé simples. Essa doença espiritual que afasta os pecadores de Cristo assume uma forma diferente em momentos diferentes. Nos dias de Lutero, o mal exato sob o qual os homens trabalhavam era este. Eles acreditavam em ser hipócritas e então supunham que deviam ter boas obras antes de poderem confiar em Cristo. Em nossos dias, o mal tomou outro rumo e de uma forma extraordinária. Os homens almejam ser hipócritas de uma maneira bastante surpreendente. Eles acham que devem se sentir pior e ter uma convicção mais profunda do pecado antes de poderem confiar em Cristo. Encontro muitas centenas de pessoas que dizem que não ousam vir a Cristo e confiar nele com suas almas porque não sentem que precisam dele o suficiente. Eles não têm contrição suficiente por seus pecados. Eles não se arrependeram totalmente como se rebelaram. Irmãos e irmãs, é o mesmo mal do mesmo velho germe da justiça própria, mas tomou outro e acho que uma forma mais astuta aqui. Satanás se infiltrou em muitos corações sob as vestes de um anjo de luz e sussurrou ao pecador: o arrependimento é uma virtude necessária. Pare até se arrepender e quando tiver se mortificado o suficiente por causa do pecado, então você estará apto para vir a Cristo e qualificado para confiar nele. É com esse mal mortal que eu quero lutar agora. Estou convencido de que é muito mais comum do que alguns pensam, e acho que sei a razão da sua grande banalidade. Na era puritana, que certamente era conhecida por sua pureza de doutrina, havia também uma grande quantidade de pregação experimental e muito dela era sólida e saudável. Mas parte disso era antibíblico, porque tomava como padrão o que o cristão sentia e não o que o Salvador disse. A inferência da experiência de um crente em vez da mensagem que precede qualquer crença. Aqueles homens excelentes, o Sr. Rogers de Durham, por exemplo, que escreveu algumas obras úteis, e o Sr. Shepard, que escreveu O Som do Coração que Crê, e o Sr. Flavel e muitos outros dão descrições de como um pecador deve ser antes de vir a Cristo, que realmente representam o que um santo é depois de ter vindo a Cristo. Esses bons irmãos consideraram sua própria experiência, o que sentiram antes de virem à luz de Deus, como padrão de que qualquer outra pessoa deve sentir antes de colocar sua confiança em Cristo e esperança na sua misericórdia. Houve alguns na época puritana que protestaram contra essa teologia e insistiram que os pecadores deviam ser chamados a vir a Cristo como estavam, sem preparação para sentir ou fazer. Atualmente, há um grande número de ministros calvinistas que temem fazer um convite gratuito aos pecadores. Eles sempre distorcem o convite de Cristo assim: se você é um pecador sensato, pode vir, como se pecadores estúpidos não viessem. Eles dizem: se você sentir que precisa de Cristo, pode vir. Então eles descrevem o que é esse sentimento ou necessidade e dão uma descrição tão elevada dele que seus ouvintes dizem: bem, eu nunca me senti assim. E eles têm medo de se aventurar por falta de qualificação. Observe você, esses irmãos falam verdadeiramente em algum aspecto. Eles descrevem o que um pecador sente antes de vir, mas cometem um erro ao expressar o que um pecador sente como se fosse o que um pecador deveria sentir. O que o pecador sente e o que o pecador faz até que ele seja renovado pela graça são exatamente o oposto do que ele deveria sentir ou fazer. Sempre estamos errados quando dizemos que a experiência de um cristão deve ser avaliada pelo que outro cristão sentiu. Não, Senhor. Minha experiência deve ser medida pela palavra de Deus. E o que o pecador deve sentir deve ser medido pelo que Cristo ordena que ele sinta, e não pelo que o outro pecador sentiu. Comparar-nos entre nós não é sábio.
Eu acredito que há centenas e milhares que permanecem na dúvida e nas trevas e caem no desespero, porque há uma descrição dada e uma preparação para Cristo exigida que eles não podem alcançar. Uma descrição que, na verdade, não é verdadeira, porque é uma descrição de que eles sentem depois de terem encontrado Cristo, e não o que eles devem sentir antes de virem a Ele. Agora, então, com toda a minha força, eu vim aqui para quebrar toda a barreira que mantém uma alma longe de Cristo. E como Deus, o Espírito Santo, vai me ajudar, eu lançarei o ariete da verdade de Deus contra cada parede que foi construída, seja pela verdade doutrinária ou verdade experimental, que afasta o pecador de Cristo, que deseja vir e ser salvo por Ele. Em primeiro lugar, amados, deixe-me falar a vocês que desejam sentir cada vez mais seus pecados e cuja oração é a oração do texto. Senhor, quantas são minhas iniquidades e meus pecados? Faça-me saber minha transgressão e meu pecado. Deixe-me tentar confortá-lo. Deve ser um grande consolo quando você se lembra de que o melhor dos homens fez essa oração antes de você. Quanto melhor é um homem, mais ansioso fica para saber o pior do seu caso. Quanto mais o homem se livra do pecado e quanto mais ele vive acima de suas faltas e erros diários, mais ele clama: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ó, experimente-me e conheça meus pensamentos, e veja se há algum caminho perverso em mim, e conduza-me pelo caminho eterno. Homens maus não querem conhecer sua maldade. É o homem bom, o homem que foi renovado pela graça, que está ansioso para descobrir o que é a sua doença, para que possa curá-la. Não deveria, então, ser alguma base de conforto para você que sua oração não é uma oração que poderia vir dos lábios dos ímpios, mas uma oração que tem sido constantemente oferecida pelo mais avançado dos santos, por aqueles que mais cresceram em graça? Talvez seja por isso que não deve ser oferecida por você, que neste momento dificilmente pode esperar ser um santo. Ainda assim, deveria ser uma questão de doce regozijo que sua oração não pudesse ser má, porque os améns do povo de Deus, mesmo aqueles que são os pais em nosso Israel, sobem a Deus com ela. Tenho certeza de que meus irmãos e irmãs idosos em Cristo, agora presentes, podem dizer unanimemente: essa tem sido frequentemente minha oração. Senhor, deixe-me saber minhas iniquidades e meus pecados. Ensina-me como sou vil e leve-me diariamente a Cristo Jesus para que os meus pecados sejam eliminados. Deixe que essa reflexão também o console. Você nunca orou assim há anos, quando era um pecador descuidado. Foi a última coisa que você pensaria em perguntar. Você não queria saber da sua culpa. Não, você encontrou prazer na maldade. O pecado foi um bocado doce para você. Você só queria ser deixado em paz, para que pudesse rolar ele por baixo da sua língua. Se alguém lhe contasse sobre sua maldade, você preferiria que o deixasse em paz. Ah, você disse, que negócio é esse? Sem dúvida, eu cometo alguns erros e estou um pouco errado, mas não preciso que me digam isso. Ora, a última meditação que você pensaria em entreter seria uma meditação sobre sua própria criminalidade, pecaminosidade, iniquidade. Quando a consciência falou, você disse: cale-se, Senhor, fique quieto. Quando a palavra de Deus veio para você de forma afiada, você tentou embotar seu gume. Você não queria senti-la. Agora, não deveria servir de consolo o fato de Deus ter operado em você uma mudança tão graciosa que agora anseia pelo mesmo sentimento que antes não podia suportar? Certamente, homem, o Senhor deve ter começado uma boa obra em você, pois você não teria desejos e vontades como esses, a menos que ele tivesse colocado as mãos no arado e começado a arar o solo árido, duro do seu coração. Além disso, há outra razão pela qual você deve se consolar. É muito provável que você já sinta a sua culpa e o que está pedindo já o tenha realizado em certa medida. Muitas vezes acontece que um homem tem a graça que busca e não sabe que a tem.
porque se engana sobre o que deveria sentir quando tem a bênção. Ele já recebeu a bênção que pede a Deus para que dê a ele. Deixe-me colocar em outra forma. Se você está arrependido porque não consegue se arrepender o suficiente por causa do pecado, ora, você já está arrependido. Se você sofre porque não consegue sofrer o suficiente, ora, você já está sofrendo. Se é para você uma causa de arrependimento que seu coração está muito endurecido e que você não pode se arrepender, é porque você já se arrepende. Meu querido, deixe-me assegurar-lhe, para seu conforto, que quando você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu gemo diante de ti, porque não posso gemer. Eu não consigo sentir. Senhor, ajude-me a sentir. Ora, você sente e tem o arrependimento que está pedindo. Pelo menos você tem o primeiro grau disso. Você tem o grão de mostarda do arrependimento em um grãozinho. Deixe-o em paz e ele vai crescer. Acalme-o com uma oração e ele se tornará uma árvore. A própria graça que você está pedindo a Deus está falando em sua própria oração. É o arrependimento que pede a Deus que me arrependa mais. É um coração quebrantado que pede a Deus para quebrá-lo mais. Esse não é um coração duro que diz: Senhor, eu tenho um coração duro, abranda o meu coração. Já é um coração mole. Essa não é uma alma morta quando diz: Senhor, estou morto, vivifica-me. Ora, você está vivo. Aquele homem não é um burro se ele ora: Senhor, eu sou um burro, me ensine a falar. Ora, ele já fala. E aquele homem que diz: Senhor, não posso sentir. Ora, ele já sente. Ele já é um pecador sensato, de modo que é apenas o homem que Cristo chama para si. Essa sua experiência, que você acha que é exatamente o oposto do que deveria ser, é exatamente o que deveria ser. Seja consolado a esse respeito, mas não se sente nesse consolo. Sinta-se consolado o suficiente para fazê-lo correr para Jesus agora, assim como você está. Eu considero você, pecador, apenas o homem que o ministro está sempre buscando. Quando dizemos que Cristo veio para que seja dada bebida aos sedentos, você é exatamente o homem a que nos referimos. Você está com sede. Não, você diz, eu não sinto que estou com tanta sede, eu só gostaria de ter. Ora, esse desejo de sentir sede é a sua sede. Você é exatamente o homem. Você está muito mais próximo do personagem do que se dissesse: tenho sede, eu tenho a qualificação. Então, eu temeria que você não tivesse entendido. Mas porque você pensa que não tem, é a prova mais clara de que você tem essa qualificação, se de fato houver uma qualificação. Quando eu digo: vinde a Cristo, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e você diz: eu não me sinto sobrecarregado o suficiente. Ora, você é exatamente o homem que o texto significa. E quando eu digo: quem quiser, deixe-o vir, venha. E você diz: eu gostaria de estar mais disposto. Ora, você é o homem. É apenas um dos problemas de Satanás, um pouco da lógica infernal do inferno que o está afastando de Cristo. Seja páreo para Satanás agora, desta vez, e diga: seu demônio mentiroso, você me diz que não sinto necessidade suficiente de um Salvador. Eu sei que sinto minha necessidade. E na medida em que desejo sentir isso, eu sinto. Cristo me manda ir a Ele e eu irei, agora, hoje. Vou confiar minha alma, assim como ela é, nas mãos daquele cujo corpo está pendurado no madeiro. Afundando ou nadando, aqui estou eu descansando nele e agarrando-me a ele como a rocha da minha salvação. Aceite então estas palavras de conforto. Quantas são minhas iniquidades e pecados? Faça-me conhecer minha transgressão e meu pecado. Você anseia ansiosamente por saber quantas são as suas iniquidades e seus pecados. E sua oração é: Senhor, faze-me conhecer minhas transgressões e meus pecados. Deixe-me instruí-lo, então, sobre como Deus responderá às suas orações. Deus tem mais de uma maneira de responder à mesma oração. E embora os caminhos sejam diversos, todos são igualmente úteis e eficazes.
Às vezes, acontece que Deus responde a essa oração permitindo que o homem caia em pecados cada vez mais graves. Em nossa última reunião da igreja, um irmão, ao contar sua experiência de como foi trazido a Deus, disse que não podia sentir sua culpa. Seu coração estava muito duro, até que um dia ele foi tentado a proferir uma mentira. E assim que ele pronunciou isso, ele sentiu que criatura desprezível ele era para contar uma mentira para outra pessoa daquela forma. De modo que aquele único pecado o levou a ver o engano e a vileza do seu próprio coração. E desde aquele dia, ele nunca mais teve que reclamar que não sentia sua culpa o suficiente. Mas, pelo contrário, ele se sentia culpado demais para vir a Cristo. Acredito que muitos homens que foram educados moralmente, que foram treinados de tal forma que nunca caíram em pecados grosseiros, acham muito difícil dizer: Senhor, sinto-me um pecador. Ele sabe que é um pecador e sabe disso de fato, mas não consegue sentir isso de todo. E conheci homens que muitas vezes invejaram a prostituta, o bêbado, porque dizem: se eu fosse como eles, sentiria mais amargamente o meu pecado e me sentiria um daqueles a quem Jesus veio salvar. Pode ser, embora eu possa esperar que não seja, que Deus permita que você caia em pecado. Deus conceda que isso nunca aconteça. Mas se você fizer isso, você terá motivos para dizer: Senhor, eu sou vil. Agora meus olhos me veem. Eu me abomino no pó e nas cinzas. Por isso, pelo meu grande pecado. Ou possivelmente, você não pode realmente cair no pecado, mas ser levado bem à beira dele. Você já soube o que foi de repente ser dominado por alguma tentação de fogo. Sentir como se a mão forte de Satanás o tivesse agarrado pelos quadris e puxado você. Você não sabia onde, nem porquê, nem como, mas contra a sua vontade, à beira do precipício de algum pecado terrível, você continuou e continuou, até que, de repente, quando estava prestes a mergulhar no pecado, seus olhos se abriram e você disse: meu Deus, como vim aqui? Eu que odeio esta iniquidade. Eu que abomino isso. Então, no recuo, você diz: grande Deus, segura-me, pois se tu não me segurares, eu realmente caio. Então você descobre que há pecado inato em seu coração, apenas faltando oportunidade para surgir. Que sua alma é como um barril de pólvora, precisando apenas da faísca e virá uma terrível catástrofe. Então você percebe que está cheio de pecado, sombrio com iniquidade e dispositivos malignos, e que só precisa de oportunidade e forte tentação para destruí-lo, corpo e alma, para sempre. Às vezes acontece que é assim que Deus responde a essa oração. Um segundo método pelo qual o Senhor responde a essa oração é abrir os olhos da alma, não tanto pela providência, mas pela misteriosa agência do Espírito Santo. Me deixe dizer-lhe, meu ouvinte, se algum dia se abrisse os teus olhos para ver sua culpa, descobrirá que é a visão mais terrível que já viu. Tive tanta experiência nisso quanto qualquer outro homem entre vocês. Durante 5 anos, quando criança, adolescente, não havia nada diante dos meus olhos, exceto minha culpa. E embora eu não hesite em dizer que aqueles que observaram minha vida não teriam visto nenhum pecado extraordinário, ainda assim, enquanto eu me olhava, não houve um dia em que eu não cometesse pecados tão grosseiros e ultrajantes contra Deus, e muitas vezes eu desejei nunca ter nascido. Eu conheço a experiência de John Bunyan, quando ele disse que gostaria de ter sido um sapo ou uma rã, ao invés de um homem, tão culpado que ele se sentia. Você sabe como é com você mesmo. É como quando uma dona de casa limpa seu quarto, ela olha e não há poeira. O ar está limpo e todos os móveis brilham intensamente. Mas há uma fenda na veneziana. Um raio de luz entra e você vê a poeira dançando para cima e para baixo. Milhares de grãos no raio do sol. É o mesmo em todo o quarto, mas ela só consegue ver onde o raio de sol brilha. É assim conosco. Deus envia um raio de sua luz ao coração e então vemos quão vil e cheio de iniquidade ele é.
Espero, meu querido, que sua oração não seja atendida como foi no meu caso, por terrível convicção, sonhos horríveis, noites de miséria e dias de dor. Tome cuidado. Você está fazendo uma oração tremenda quando está pedindo a Deus que lhe mostre sua maldade. Melhor para você modificar sua oração e colocá-la assim: Senhor, deixe-me saber o suficiente de minha iniquidade para me levar a Cristo, não tanto a ponto de me afastar dele, não tanto a ponto de me levar ao desespero, mas apenas o suficiente para ser divorciado de toda confiança em mim mesmo e ser levado a confiar somente em Cristo. Caso contrário, como Moisés, você pode ser compelido a gritar em um ataque de agonia: ó Senhor, mata-me, peço-te, se eu encontrei graça aos teus olhos e não me deixes ver a minha miséria. Ainda assim, porém, a questão prática se repete e você me pergunta novamente: diga-me, como posso sentir a necessidade do meu Salvador? O primeiro conselho que dou é este: particularize seus pecados. Não diga, eu sou um pecador. Não significa nada. Todo mundo diz isso. Mas diga, sou um mentiroso, eu sou um ladrão, eu estou bêbado, tive pensamentos impuros, cometi atos impuros, eu já me rebelei em minha alma muitas vezes contra Deus, muitas vezes fico com raiva sem uma causa, eu tenho um temperamento ruim, eu sou ganancioso, eu amo este mundo mais do que o mundo que está por vir, eu negligencio a oração, eu negligencio a grande salvação. Coloque as perguntas sobre os pontos separados e você logo se convencerá muito mais prontamente do que por se considerar um pecador como um todo. Eu ouvi falar de um velho monge hipócrita que costumava reclamar enquanto batia nas costas o mais suavemente que podia: Senhor, eu sou um grande pecador, tão grande pecador quanto Judas. E quando alguém dizia: sim, você é como Judas, um velho e vil hipócrita, ele dizia: não, não sou. Então ele continuaria: eu sou um grande pecador. Alguém diria: você é um grande pecador, você quebrou o primeiro mandamento. E então ele dizia: não, não quebrei. Então, quando ele continuava e dizia: eu sou um grande pecador, alguém dizia: sim, você violou o segundo mandamento. E ele dizia: não, não. E o mesmo com o terceiro, o quarto, e assim por diante. Portanto, aconteceu que ele guardou todos os 10 mandamentos de acordo com o seu próprio relato, mas continuou a clamar que era um grande pecador. O homem era um hipócrita, pois se ele não tivesse quebrado os mandamentos, como ele poderia ser um pecador? Você descobrirá que é melhor não ficar pensando em seus pecados num culto de uma maneira geral, mas anotá-los, contá-los e examiná-los individualmente, um por um. Então deixe-me aconselhá-lo a seguir para ouvir um ministério pessoal. Sente-se não onde o pregador prega para você no plural, mas onde ele lida com você como um homem sozinho. Sozinho. Procure um pregador como Roland Hill, de quem se diz que se você se sentasse no banco de trás da galeria, sempre teria a impressão de que o Sr. Hill se referia a você. Ou que, se você se sentasse na porta onde ele não pudesse vê-lo, estaria convencido de que ele devia saber que você estava ali e que estava pregando diretamente para você. Na verdade, eu me pergunto se os homens alguma vez puderam sentir seus pecados sob a direção de alguns ministros. Ministros gentis, intelectuais, respeitáveis, que nunca falam aos seus ouvintes como se eles fizessem algo errado. Digo a esses senhores o que Rudy Lightman disse de muitos ministros em sua época, que eles estavam mais preparados para dançar uma dança do que para lidar com as almas dos homens. Eu acredito que há alguns hoje mais adequados para dar palestras inteligentes e trazer coisas agradáveis para acalmar mentes carnais do que pregar a palavra de Deus aos pecadores. Precisamos de gente como João Batista de volta, o Boanerges. Precisamos de homens como Richard Baxter para pregar, como dizem os versos, como se eles não pudessem pregar novamente, fosse a última, como homens agonizantes para homens agonizantes.
Precisamos de homens como John Berges, que tirou o viludo de suas bocas anos atrás e não pode falar palavras bonitas e polidas. Homens que batem forte, que puxam o arco e puxam a flecha até a própria ponta e mandam direto para casa, para o alvo, levando mira mortal ao coração e à consciência dos homens, arando fundo, atingindo as suas concupiscências privadas e os pecados declarados. Não generalizando, mas particularizando, não pregando para os homens na massa, mas para os homens nos detalhes, não para a turba e a multidão, mas para cada homem separadamente e individualmente. Não se ofenda com o ministro se ele acerta a flecha muito perto de você. Lembre-se de que esse é o dever dele. E se o chicote passar bem ao seu redor e te picar, agradeça a Deus por isso. Fique feliz. Se eu me assentar sob o ministério, eu quero me assentar embaixo de um homem que usa o bisturi comigo, um homem que não me poupará, um homem que não vai me bajular. Se deve haver bajulação em qualquer lugar, que não seja, de forma alguma, no púlpito. Aquele que lida com as almas dos homens deve lidar com elas de forma muito, muito clara. O púlpito não é lugar para palavras bonitas, quando temos que lidar com as solenidades da eternidade. Aceite esse conselho, então, e ouça o ministério pessoal e voltado para o seu coração, para você, que fale com você diretamente. Além disso, se você deseja conhecer seus pecados, estude muito a lei de Deus. Que o capítulo 20 de Êxodo esteja frequentemente diante de seus olhos. E leve junto com ele, como um comentário, o sermão de Cristo e o discurso de Cristo quando disse: aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Entenda que os mandamentos de Deus não significam apenas o que dizem em palavras, mas que tocam o pensamento, o coração e a imaginação. Pense na frase de Davi: seus mandamentos são excessivamente amplos. E assim, eu acho, você logo descobrirá a hediondez do seu pecado e a escuridão da sua culpa. E se quer saber ainda mais, gaste um pouco de tempo contemplando o fim fatal de seu pecado, caso morra impenitente. Ouse olhar para baixo, para aquele fogo que deve ser sua condenação eterna, a menos que Jesus Cristo o salve. Seja sábio, pecador, e veja a colheita que você certamente colherá se semear joio. Às vezes, deixe essas palavras soarem em seus ouvidos. Estes irão para o castigo eterno. Abra seus ouvidos e ouça o final deste texto, onde há choro e pranto e ranger de dentes. Que tal passagem seja ruminada em sua alma. Os ímpios serão lançados no inferno com todas as nações que se esquecem de Deus. Esses pensamentos solenes certamente irão ajudá-lo. Livros como os de Joseph Ellene, Richard Baxter, Thomas Watson, Thomas Brooks, certamente terão um bom efeito em sua mente, ajudando você a ver a grandeza da sua culpa, fazendo você meditar sobre a grandeza da sua punição. Mas se você quiser uma maneira melhor e mais eficaz, ainda assim, dou-lhe outro conselho. Gaste muito do seu tempo pensando nas agonias de Cristo. A culpa do seu pecado nunca é tão claramente vista em qualquer outro lugar como no fato de que matou o Salvador. Pense em como deve ser a maldade que custou a vida de Cristo para salvá-lo. Considere, eu digo, pobre alma, quão negra deve ser aquela vileza que só poderia ser lavada com seu precioso sangue. Quão graves são aquelas ofensas que não poderiam ser expiadas a menos que seu corpo fosse pregado na cruz, seu lado perfurado, e a menos que ele morresse com febre e sede, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Vá para o jardim ao pé do Monte das Oliveiras e veja o Salvador em seu suor de sangue, suando sangue. Vá ao salão de Pilatos e veja-o em suas vergonhosas acusações. Vá para o salão da guarda pretoriana de Herodes e veja lá como os homens poderosos colocaram Cristo em nada, na mais profunda humilhação.
E então vá por último ao Calvário e veja aquele espetáculo de desgraça. E se isso não lhe mostrar a escuridão do seu pecado, então nada poderá. Se a morte de Cristo não lhe ensina a necessidade de um Salvador, então que remédio resta para um coração tão endurecido, para uma alma tão cega como a tua? Assim, vos dei palavras de instrução. Não as esqueça, coloque-as em prática. Não sejam apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. Você anseia, meu ouvinte, por conhecer sua grande culpa e sentir sua necessidade de Cristo? Tome cuidado para discriminar entre a obra do Espírito e a obra do diabo. É a obra do Espírito fazer você se sentir um pecador, mas nunca foi a sua obra fazer você sentir que Cristo poderia esquecê-lo. É a obra do Espírito fazer você se arrepender do pecado, mas não é a obra do Espírito fazer você perder a esperança de perdão. Isso é obra do diabo. Você sabe que Satanás sempre trabalha tentando falsificar a obra do Espírito. Ele fez isso na terra do Egito. Moisés estendeu sua vara e transformou todas as águas em sangue. Janes e Jambres saíram e, por sua astúcia e prestidigitação, trouxeram um pouco de água e a transformaram em sangue. Então Moisés encheu a terra com sapos. Os feiticeiros não graciosos têm um espaço limpo e eles o enchem com sapos. Portanto, eles se opuseram à obra de Deus, fingindo fazer a mesma obra. O diabo fará o mesmo com você. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, pecador, você não pode salvar a si mesmo. Ah, diz Satanás, e ele também não pode salvá-lo. Ninguém pode te salvar. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, você tem um coração duro, só Cristo pode amolecê-lo. Ah, diz o diabo, mas ele não vai amolecer a menos que você amoleça ele primeiro. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, você não tem qualificações, você está nu e arruinado e desfeito. Sim, diz o diabo, não adianta confiar em Cristo, porque você não tem o bem em você e não pode esperar ser salvo. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, você não sente o seu pecado. É difícil para você se arrepender por causa da sua dureza. Ah, diz o diabo, e porque você tem um coração tão duro, Cristo não pode amolecê-lo e salvá-lo. Agora, aprenda a distinguir entre um e outro. Quando um pobre penitente, às vezes, pensa em se destruir, você acha que isso é obra do Espírito Santo? Quando um pecador acha que não há nenhuma esperança e só desespero, você acha que isso é obra do Espírito Santo? É obra do diabo. É a obra do diabo. Ele foi um assassino desde o início. Um pecador diz: eu sou tão culpado, tenho certeza de que nunca poderei ser perdoado. Isso é o ensino do Espírito? Essa mentira? Isso vem do pai da mentira. Preste atenção sempre que você ler uma biografia como a da Graça Abundante, de John Bunyan. Ao ler, diga: essa é a obra do Espírito. Senhor, envie-me isso. Essa é a obra do diabo. Senhor, me proteja disso. Não deseje que o diabo rasgue sua alma em pedaços. Quanto menos você tiver que fazer com ele, melhor. E se o Espírito Santo afastar Satanás de você, abrace-o por isso, exalte-o por isso. Não espere ter os terrores e horrores que alguns têm, mas venha a Cristo assim como você é e como você está. Você não precisa desses terrores e horrores. Eles têm pouca utilidade. Deixe-me lembrá-lo de outra coisa. Peço-lhe que não se familiarize com os seus pecados, a fim de esperar conhecê-los todos, porque você não pode contá-los com a pobre aritmética do homem. John Young, em Através da Noite, diz: Deus se esconde de todos os olhos, exceto dos seus. Aquela visão desesperada, um coração humano. Se você soubesse apenas a 10ª parte do quão ruim você tem sido, você enlouqueceria. Você que tem sido o mais moral, o mais excelente em caráter, se todos os pecados passados do teu coração pudessem estar diante de você em suas cores negras e você pudesse vê-los em sua verdadeira luz, você estaria no inferno.
pois ver seu próprio pecado inteiramente mal como ele é parte do inferno. É um inferno descobrir a pecaminosidade do pecado, e o homem descobrirá isso para sempre. Você quer dizer que cairia de joelhos e pediria a Deus que o mandasse para o inferno ou que o deixasse louco? Não seja tão tolo. Diga: Senhor, deixe-me saber minha culpa o suficiente para me conduzir a Cristo, mas não satisfaça a minha curiosidade me contando mais. Não, dê-me o suficiente para me fazer sentir que devo confiar em Cristo e em Cristo somente, ou então estarei perdido. E pela sua graça ficarei bem contente se tu me deres isso, embora tu me negues mais. Mais uma vez, meus queridos, escutem esta próxima oração, pois é muito importante. Tome cuidado para não tentar transformar seus sentimentos em retidão. Se você disser: não posso ir a Cristo até que sinta minha necessidade dele, isso é uma clara legalidade. É puro legalismo. Você está totalmente no caminho errado, porque Cristo não quer que você sinta a sua necessidade a fim de se preparar para ele. Ele não quer preparação, e tudo que você pensa ser uma preparação é um erro e vem do seu orgulho. Você deve ir como está, hoje, como você é agora. Não como você será, mas agora, como você é agora. Eu não digo a você: vá para casa e busque Deus em oração. Eu digo: venha para Cristo agora, nesta mesma hora. Você nunca estará em um estado melhor do que está agora, pois você nunca esteve em um estado pior. E esse é o estado mais adequado para vir a Cristo. Você já nasceu morto em delitos e pecados e como um filho da ira. Quem está muito doente está em condições de ter um médico. Aquele que está sujo está no estado certo para ser lavado. Aquele que está nu está no estado certo para ser vestido. Esse é o seu caso. Mas você diz: não sinto minha necessidade. Só então, o fato de você não sentir prova que você tem uma necessidade maior. Você não pode confiar em seus sentimentos, você diz, porque não tem nenhum. Ora, se Deus ouvisse suas orações e o fizesse sentir sua necessidade, você começaria a confiar em seus sentimentos e seria levado a dizer: confio em Cristo porque sinto minha necessidade. Isso seria dizer: eu confio em mim mesmo. Todas essas coisas são apenas o orgulho disfarçado. Toda essa pregação aos pecadores, que eles devem sentir isso e sentir aquilo antes de confiar em Cristo, é justiça própria em outra forma. Eu sei que muitos irmãos pregadores não vão gostar deste sermão. Não posso evitar isso, pois não hesito em dizer que o farisaísmo se mistura com muito da pregação que se ouve em nossos dias, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu declaro solenemente que esta pregação contra o preconceito e os sentimentos de que eles chamam de pecadores sensatos nada mais é do que justiça própria tomando uma forma astuta, pois está dizendo ao pecador que ele deve ser algo antes de vir a Cristo, ao passo que o Evangelho não é pregado para pecadores sensíveis ou pecadores com qualquer outro adjetivo qualificativo, mas para pecadores, como pecadores assim como eles são. Não é para pecadores como pecadores arrependidos, mas para pecadores como pecadores. Seja o seu estado e seus sentimentos quais forem eles, você é um pecador. Ó pecador, a porta da misericórdia está totalmente aberta para você agora. Não deixe Satanás empurrá-lo dizendo: você não está apto. Você está apto, você é um pecador. Quer dizer, você tem toda a aptidão que Cristo deseja, ou seja, nenhuma. Venha a Ele assim como você está. Ó, diz um, mas você conhece aquele hino de Hart que diz assim: todo o preparo que Ele requer é sentir sua necessidade dele. Eu não consigo fazer isso. Então, querido, me deixe dar um conselho a você. Nunca cite parte de um hino ou parte de um texto. Cite tudo, porque o hino diz: todo o preparo que ele requer é sentir sua necessidade dele, e isso ele lhe dá. É o feixe ascendente do Espírito Santo. Venha e peça a ele para dar a você. Acredite que ele vai dar a você. Acredite que meu mestre anseia por salvá-lo. Confie nele.
haja de acordo com essa crença, pecador, e você será salvo, ou então estarei perdido com você. Apenas acredite que meu mestre tem um coração amoroso e que ele é capaz de perdoar e que ele tem um braço poderoso e é capaz de libertar você. Dê a ele a honra agora de não medir ele por você, pois os caminhos dele não são os vossos caminhos, nem os pensamentos dele são os vossos pensamentos. Tão alto quanto o céu está acima da terra, assim são os seus caminhos acima dos teus caminhos, e os seus pensamentos acima dos teus pensamentos. Hoje ele diz a você: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Pecador, se você crê e não é salvo, então é porque a palavra de Deus é uma mentira e Deus não é a verdade. E você vai sonhar que seja esse o caso? Não, pecador. Feche agora com a proclamação deste evangelho e diga, como dizem os versos do hino: aceitarei a abordagem graciosa do rei, cujo cetro a misericórdia concede. Talvez ele possa comandar meu toque, e então o suplicante vive. Talvez ele admita meu apelo, talvez ouvirá a minha oração, mas se eu morrer, vou morrer orando, e se perecer, perecerei diante dele. Você não pode morrer confiando em Cristo. Embora você não tenha boas obras e nem bons sentimentos, se seus braços estiverem ao redor da cruz, e se o sangue for aspergido em sua testa, quando o anjo destruidor passar pelo mundo, ele passará por você. Assim está escrito: quando eu vir o sangue, passarei por cima de você. Não quando eu vir seus sentimentos sobre o sangue, nem mesmo quando eu ver sua fé no sangue, mas quando eu vejo o sangue, vou passar por você. Aprenda a discriminar entre um senso de pecado que humilharia e um senso de pecado que apenas o deixaria orgulhoso. Quando você diz: já senti bastante o meu pecado e, portanto, estou apto a vir a Cristo, nada mais é do que orgulho revestido de humildade. É obra do diabo e não do Espírito Santo. Deixe-me dizer mais uma coisa antes de terminar com você neste ponto. Qualquer coisa que o afaste de Cristo é pecado. Qualquer pensamento que o impeça de confiar em Cristo hoje é um pensamento pecaminoso. E a cada hora que você continua como um incrédulo em Cristo, a ira de Deus permanece sobre você. Agora, por que você deveria estar pedindo algo que pode ajudar a mantê-lo afastado de Cristo por mais tempo? Você sabe agora que não tem nada de bom em você. Por que não confiar em Cristo para tudo? Mas você diz: antes de mais nada, devo sentir mais. Isso é o diabo e não o Espírito que está falando com você. Pobre alma, se você fosse sentir mais agudamente, seria ainda mais difícil confiar em Cristo. Orei a Deus para que Ele me mostrasse minha culpa. Não pensei em como Ele me responderia, porque fui um tolo a ponto de não vir a Cristo a menos que o diabo me arrastasse até lá. Eu disse: Cristo não pode ter morrido por mim, porque não me senti miserável o suficiente. Deus me ouviu e, acredite, nunca mais farei essa oração. Pois quando comecei a sentir minha culpa, disse: sou muito iníquo para ser salvo. E descobri que exatamente o que estava pedindo era uma maldição e não uma bênção. Portanto, se você sentir o que pede para sentir, pode ser a causa da sua condenação. Seja sábio, portanto, e escute a voz do meu mestre. Não tente juntar o sabão do lavador e o fogo dos refinadores, mas venha, lave-se agora no Jordão e fique limpo. Venha e não pare até que seu coração seja destruído com o arado e a sua alma cortada com o machado. Venha como você está para Ele. Vem agora. O quê? Você não virá a Cristo quando Ele disse: quem quiser venha? Você não vai confiar nele quando Ele olha para baixo, sorri para você e diz: confie em mim, nunca vou enganá-lo? O quê? Você não pode dizer a Ele: mestre, sou muito culpado. Mas o Senhor disse: vem agora e vamos raciocinar juntos. Embora seus pecados sejam tão vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Senhor, essa misericórdia é muito grande, mas eu acredito na sua palavra. Tu disseste: retornem, filhos rebeldes,
e perdoarei suas iniquidades. Senhor, eu vou para ti. Não sei como tu podes perdoar alguém como eu, mas acredito que tu não podes mentir. E com essa promessa eu descanso minha alma. Eu sei que tu disseste: todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Senhor, não consigo entender como pode haver poder no sangue para lavar todo tipo de blasfêmia. Mas tu disseste, e eu acredito. É a sua função tornar verdadeira a tua própria palavra, não a minha. E tu disseste: quem quiser, venha. Senhor, não sou digno, mas quero vir. Ou se não quero, sei que preciso ainda mais, então ainda quero, portanto virei, assim como estou. Eu sei que não tenho bons sentimentos para me recomendar, mas sei também que tu não queres bons sentimentos em mim. Tu vais me dar tudo o que eu preciso. Ó, meus queridos, estou tão feliz por ter um evangelho como este para pregar a vocês. Se você não o recebeu, oro a Deus, o Espírito Santo, para enviá-lo para sua casa. É tão simples que os homens não conseguem acreditar que seja verdade. Se eu mandasse você tirar os sapatos e correr daqui para York, e você seria salvo, sei que você faria isso, e a estrada para York ficaria lotada. Mas quando nada mais é do que as palavras que despertam a alma, acredite e viva, é muito fácil para o seu coração orgulhoso fazer. Se eu lhe dissesse para ir e ganhar 1.000 libras e doar a uma igreja e você seria salvo, você pensaria que o preço era muito barato. Mas quando eu digo, confie em Cristo e seja salvo, você não pode fazer isso. É simples demais, não é? Ah, loucura do coração humano! Pecado estranho e obsessivo. Quando Deus torna o caminho plano, os homens não correrão nele exatamente por esse motivo. E quando ele escancar a porta, é exatamente por ela estar escancarada que eles não entrarão. Eles dizem que se a porta estivesse entreaberta e eles tivessem que abri-la, eles entrariam. Deus tornou o evangelho muito claro e simples para se adequar a corações orgulhosos. Que Deus amoleça corações orgulhosos e faça você receber o Salvador. Pobre pecador, não confunda mais a palavra do diabo com a palavra do Espírito Santo. Há 7 anos você estava dizendo exatamente o que está dizendo agora. E quanto mais 7 anos vierem, você estará dizendo exatamente o mesmo. 7 anos atrás você disse: eu confiaria em Cristo, mas não me sinto como deveria. Você se sente melhor agora? E quando vierem mais 7 anos, você se sentirá exatamente como agora. Você dirá: eu iria, mas não me sinto apto. Não sinto minha necessidade o suficiente. Sim, e isso continuará para sempre. Até que você desça ao abismo do inferno, dizendo enquanto desce: eu não sinto minha necessidade o suficiente. E então a mentira será detectada. E você dirá: nunca foi dito na palavra de Deus, eu poderia vir a Cristo quando eu sentisse minha necessidade. Mas dizia: quem quiser venha. Eu não viria como estava, portanto, sou justamente rejeitado. Me ouça, pecador, quando eu digo que você venha a Jesus como você é e está. E te dei e dou razões para isso. Em primeiro lugar, é um pecado muito grande não sentir sua culpa e não lamentar por ela. Mas então, este é um dos pecados que Jesus Cristo expiou na cruz. Quando seu coração foi perfurado, ele pagou o preço do resgate por seu coração duro. Ó pecador, se Cristo tivesse morrido para que pudéssemos ser perdoados de outros pecados, exceto nossos corações duros, nunca iríamos para o céu, pois todos nós, mesmo nós, os que cremos, cometemos aquele grande pecado de ser impenitente diante dele. Se ele não tivesse morrido para lavar aquele pecado, assim como todos os outros pecados, onde estaríamos? O fato de que você não pode chorar nem sofrer como faria ou como deveria é um acréscimo à sua culpa. Mas Cristo não nos lavou desse pecado, por mais negro que seja. Venha a Ele é capaz de salvá-lo até mesmo disso. Mais uma vez, venha Jesus, porque só Ele pode dar-lhe o coração que você busca. Se os homens não viessem a Cristo até que se sentisse como deveriam, eles nunca viriam. Vou confessar abertamente que, se nunca tivesse confiado em Cristo, até sentir que poderia ter confiado nele, nunca poderia ter confiado nele. E não podia confiar nele agora,
pois há momentos comigo em que, depois de ter pregado o Evangelho tão claramente quanto pude, voltei para meu próprio quarto e meu coração estava amortecido, volumoso, colocado como uma lenha verde dentro do meu espírito. E pensei então, se eu não pudesse vir a Cristo como um pecador, não poderia vir de outra forma. Se eu encontrasse no texto uma palavra antes dessa palavra, pecadores, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar, e então um adjetivo e só depois, pecadores, eu estaria perdido. É só porque o texto diz pecadores, assim como eles são, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, que posso esperar que ele veio para me salvar. Se tivesse dito que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores de coração mole, eu teria dito, Senhor, meu coração é como uma pedra. Se tivesse dito que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores que choram, eu teria dito, Senhor, embora eu pressione minhas pálpebras, não poderia forçar uma lágrima verdadeira. Se dissesse que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores que sentem necessidade dele, eu diria, não sinto necessidade, eu sei que preciso de ti, mas não sinto isso. Mas, Senhor, tu vieste para salvar os pecadores, e eu estou salvo. Eu confio que tu vieste para me salvar, e aqui estou eu, afundando ou nadando, eu descanso em ti. Se eu perecer, perecerei confiando em ti. E se eu tiver que estar perdido, estará em tuas mãos, pois em minhas próprias mãos não serei salvo em nenhum aspecto ou grau. Eu venho para aquela cruz e sob ela eu permaneço. Tua justiça perfeita é minha beleza, meu vestido glorioso. Venha, pecador, venha a Cristo, porque ele pode abrandar seu coração e você nunca poderá abrandá-lo sozinho. Ele é exaltado nas alturas para dar arrependimento e remissão de pecados, não apenas a remissão, mas o arrependimento também. Ele dá sua graça não apenas para aqueles que a buscam, mas até mesmo para aqueles que não a procuram. Ele dá o arrependimento não para aqueles que se arrependem, mas para aqueles que não podem se arrepender e para aqueles que estão dizendo, Senhor, eu gostaria, mas não posso sentir. Eu gostaria, mas não posso chorar. Eu digo, Cristo é apenas o Salvador para você. Um Cristo que começa do início e não precisa que você comece. Um Cristo que irá até o fim e não precisará que você termine. Um Cristo que não pede que você diga alfa e então ele será o ômega, mas ele será tanto alfa quanto ômega. Cristo que é o princípio e o fim, o primeiro e o último. O evangelho claro é apenas este: olhe para mim e sejam salvos todos os confins da terra. Mas, Senhor, eu não consigo ver nada, olhe para mim. Mas, Senhor, eu não sinto, olhe para mim. Mas, Senhor, não posso dizer que sinto minha necessidade, olhe para mim, não para si mesmo. Tudo isso é olhar para você mesmo. Mas, Senhor, às vezes sinto que poderia fazer qualquer coisa, mas uma semana se passa e então fico com o coração endurecido. Olhe para mim. Mas, Senhor, eu tentei muitas vezes, não tente mais, olhe para mim. Oh, mas, Senhor, tu sabes, sim, eu sei todas as coisas, eu sei tudo, todas as suas iniquidades e seus pecados. Apenas olhe para mim. Oh, mas frequentemente, Senhor, quando ouço um sermão, fico impressionado, mas é como uma nuvem de manhã e o orvalho da manhã, e logo passa. Olhe para mim, não para os seus sentimentos ou impressões. Olhe para mim. Bem, diziam alguns, mas isso realmente me salvará apenas olhando para Cristo? Minha querida alma, se isso não te salvar, eu não estou salvo. A única maneira pela qual fui salvo é o único evangelho que posso encontrar na Bíblia, é olhando para Cristo. Mas se eu continuar pecando, diz um, mas você não pode continuar pecando. O fato de você olhar para Cristo irá curá-lo desse hábito do pecado. Você não vai ser mais escravo do pecado. Mas e se meu coração continuar duro? Não pode permanecer duro. Você descobrirá que olhar para Cristo o impedirá de ter um coração duro. É assim como cantamos no hino penitencial de gratidão. Dissolvido por sua misericórdia, caí prostrado no chão e chorei pelo louvor da misericórdia que encontrei. Você nunca se sentirá como deveria até que não sinta o que deveria. Você nunca virá a Cristo até que sinta que não pode vir.
Venha como você está. Venha em toda a sua pobreza, teimosia e dureza, assim como você está agora. Venha a Cristo como seu tudo em tudo. Soem suas canções, anjos. Toquem suas harpas de ouro. Há redimidos aqui. Há pecadores arrebatados do inferno hoje. Há homens, mulheres e crianças que confiaram em Cristo hoje. Embora eles mal saibam disso, seus pecados estão todos perdoados. Seus pés estão na rocha. A nova canção logo estará em suas bocas e seus movimentos serão estabelecidos. Adeus, meus irmãos e irmãs. Volte-se para Deus hoje. Deus o guardará e você verá a sua face na glória eterna. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei-me